Santo do dia 2 de dezembro, São Silvério e Santa Bibiana ou Viviana. São Silvério. Silvério nasceu em Frosinone, na Campânia, Itália. Era filho do Papa Hormisdas, que fora casado antes de entrar para o ministério da Igreja. Entretanto, ao contrário do que se encontra em alguns escritos, ele não foi sucessor do seu próprio pai. Antes de Silvério assumir e depois do seu pai, outros ocuparam o trono de Pedro, em períodos variados, não ultrapassando 2 anos cada um. Foram os papas João I, Félix III, Bonifácio II, o antipapa Dioscoro da Alexandria, João II e Agapito I. Eleito no dia 1º de junho de 536, Papa Silvério foi o sucessor do Papa Agapito I e o número 58 da Igreja Católica. Embora fosse apenas subdiácono quando assumiu o trono de Pedro, ele foi um dos mais valentes defensores do cristianismo, pois enfrentou a imperatriz Teodora. O conflito com a imperatriz começou quando ela enviou uma carta a ele, ordenando que aceitasse em Roma bispos heréticos, entre eles Antimo. Respondendo com veemência que não obedeceria de forma alguma, foi preso. Tiraram-lhe as vestes papais e, vestido como um simples monge, foi deportado para Patara, na Ásia. Enquanto isso, assumiu o governo da igreja o antipapa Virgílio, que foi colocado em seu lugar porque aceitou a imposição da imperatriz de receber em Roma os tais bispos heréticos recusados por Silvério. Esse, por sua vez, pouco depois foi enviado a Lícia, mas como era um religioso muito popular, foi recebido com honras inesperada pelos monarcas romanos da região. Revoltado com a deposição de Silvério, o bispo de Lícia resolveu falar diretamente com o imperador Justiniano. Foi nesse encontro que proferiu as palavras que ficariam gravadas na história e seriam repetidas pelos séculos seguintes. Existem muitos reis neste mundo, mas apenas um papa em todo o universo. Tocado pelas palavras do religioso, o imperador determinou a volta do Papa Silvério a Roma, mas Teodora continuou com suas armações e pouco tempo depois ele era enviado à ilha de Palmaria, Ponza, onde sofreu um exílio mais rigoroso que o primeiro. Novamente recebeu ordem de Justiniano para voltar a Roma. Contudo, o Papa preferiu terminar no cisma que surgira, abdicando no dia 11 de novembro de 537. Consumido pelas chagas e pela fome, morreu pouco depois, no dia 2 de dezembro do mesmo ano. Seu corpo, ao contrário dos outros papas que morreram no exílio, não retornou para Roma, permaneceu naquela ilha onde sua sepultura se tornou local de muitas graças e meta de peregrinação. O Santo Papa Silvério é venerado nos dias de sua morte. São Silvério, rogai por nós. Amém. Santa Bibiana ou Viviana. Na época em que Roma estava sob o poder o imperador Juliano, o apóstata, aconteceu um dos últimos surtos de perseguição fatal aos cristãos, entre 361 e 363. O tirano, que já tinha renegado seu batismo e abandonado a religião, passou a lutar pela extinção completa do cristianismo. Começou substituindo todos os cristãos que ocupavam empregos civis por pagãos, tentando colocar os primeiros no esquecimento. Mas não parou por aí. Os mais populares e os mais perseverantes eram humilhados, torturados e por fim mortos.
No ano 363, a família de Bibiana foi executada na sua presença, porque não renunciou à fé cristã. Flaviano, seu pai, morreu com uma marca na testa que o identificava como escravo. Defrosa, sua mãe, foi decapitada. Ela e a irmã Demétria antes foram levadas para a prisão. A primeira a morrer foi Demétria, que perseverou na fé após severos suplícios na presença da irmã. Por último foi o martírio de Bibiana, para a qual, conforme a antiga tradição, o governador local usou outra tática. Foi levada a um bordel de luxo para abandonar a religião ou ser prostituta. Mas os homens não conseguiam aproveitar-se de sua beleza, pois a um simples toque eram tomados por um surto de loucura. Bibiana então foi transferida para um asilo de loucos e lá ocorreu o inverso. Os doentes eram curados. Sem renegar Cristo, foi entregue aos carrascos para ser chicoteada até a morte, e o corpo jogado aos cães selvagens. Outro prodígio aconteceu nesse instante, pois os cães não o tocaram. Ao contrário, mantiveram uma distância respeitosa do corpo da Marte. Os seus restos, então, foram recolhidos pelos demais cristãos e enterrados ao lado dos familiares num túmulo construído no Monte Esquilino, em Roma. Finalmente, a perseguição sangrenta acabou. A história do seu martírio ganhou uma devoção dos fiéis. Santa Bibiana passou a ser invocada contra os males de cabeça e as doenças mentais e a epilepsia. Seu túmulo tornou-se meta de peregrinação e o seu bonito nome escolhido na hora do batismo. Também a conhecida variação, não menos bela, de Viviana se tornou popular na cristandade. A veneração era tão intensa que o Papa Simplício mandou construir sob sua sepultura uma pequena igreja dedicada a ela no ano 407. O culto ganhou um reforço maior ainda quando, por volta de 1625, foi erguida sobre as ruínas da antiga igreja uma basílica. Nela, as relíquias de Santa Bibiana se encontram guardadas debaixo do alto muro. Além de ser uma das padroeiras da belíssima cidade de Sevilha, na Espanha, Santa Bibiana é também padroeira da Diocese de Los Angeles, nos Estados Unidos. É celebrada no dia 2 de dezembro, considerado o de sua morte pela fé em Cristo. Santa Bibiana ou Santa Viviana, rogai por nós. Amém.